Neste vídeo vamos falar um pouco sobre o Paintbrush Tool. Ora, vamos aqui regressar então ao nosso Illustrator, vamos criar novamente uma nova imagem, neste caso um artboard, e vamos concentrar-nos então aqui nesta ferramenta que é o Paintbrush Tool, também acessível com a tecla de atalho B. Ora, o que acontece basicamente é o seguinte: nós temos aqui na nossa barra, no nosso painel de controle, aqui algumas funções que nós poderemos depois aqui alterar. Mas basicamente o que acontece é isto: eu posso desenhar aqui uma linha, ok? E reparem o que é que vai acontecer quando eu largar o desenho da linha. O Illustrator vai aperfeiçoar a minha linha, ok? E vai também colocar-lhe, obviamente, aqui muitas âncoras com os respectivos manipuladores. Ora, e eu agora posso, obviamente, alterar aqui o posicionamento das minhas âncoras. Ora, o que acontece tecnicamente também é o seguinte: eu posso alterar aqui, por exemplo, a espessura da minha linha, e portanto vou colocar aqui 10, e reparem o que é que vai acontecer: eu vou desenhar uma linha muito maior, muito mais gorda, neste caso, mais espessa. Posso também clicar aqui no Stroke e ter acesso a este quadro que me permite definir de que forma é que a linha termina, ok? Posso colocar arredondada, com o tipo de cantos, etc, etc. E depois iremos falar em maior detalhe sobre aqui o quadro do Stroke. Mas apenas para dizer que se clicarmos aqui no Stroke, vai abrir este quadro que nos permite definir aspectos mais detalhados sobre o tipo de linha. E, portanto, se eu colocar aqui, por exemplo, só 5, eu vou, obviamente, aqui ter uma linha com 5, o valor 5 de espessura, basicamente. Ora, há aqui um dado muito importante e que é o seguinte: eu tenho aqui o 3, eu vou definir aqui este pontinho. Reparem que se eu escolher aqui o Flat, o que vai acontecer, ele vai desenhar uma linha com aquele perfil. Okay? Iremos depois ter mais ocasiões de falar sobre a questão das linhas, mas há aqui um aspecto que é fundamental. Se eu quiser alterar as propriedades desta linha, reparem, eu se fizer aqui um clique, não acontece rigorosamente nada a não ser o desenho ali de um ponto. Para alterar as características do desenho desta linha, eu tenho que fazer um duplo clique sobre o ícone. E se eu fizer um duplo clique, vai abrir aqui este quadro que me refere quais são os Paintbrush Tool Options. E nós temos aqui alguns aspectos muito interessantes. Neste caso, o mais interessante deles todos é esta slide bar horizontal, que tem aqui que se chama Fidelity, ou isto é, a fidelidade. E a fidelidade corresponde exatamente aqui. Se eu quero desenhar a minha linha de um modo mais preciso, isto é, de acordo com o tipo de movimentação que eu faço, então eu vou escolher aqui o Accurate. E então, neste caso, se eu desenhar uma linha, ok, eu vou escolher aqui um pincel diferente, neste caso, vou escolher aqui o normal, o Basic, neste caso, e reparem o que é que acontece. Se eu começar a desenhar uma linha desta forma, o que vai acontecer então é que não vai haver praticamente correção nenhuma, ok? Não há mesmo correção aqui, portanto todos os defeitos da minha linha vão ficar lá. O Illustrator vai fazer o seguinte: em todas as curvaturas que acontecem, ele vai automaticamente posicionar aqui algumas âncoras, bastantes âncoras, ok? No entanto, normalmente o que nós queremos não é este tipo de linha muito solta ou muito personalizada. Nós queremos mesmo que o Illustrator nos ajude a desenhar as linhas. Então, deveremos aproximar o mais do Smooth. O Smooth significa suave. E se eu colocar ali no suave, o que vai acontecer agora é que se eu desenhar uma linha, por exemplo, aqui assim, com este aspecto, reparem o que é que vai acontecer à linha. Ela vai ficar limpinha. Se eu quiser desenhar aqui uma linha quase na vertical, reparem como ele colocou automaticamente a linha na vertical, ok? E, claro, com a possibilidade de eu agora poder editar aqui as minhas âncoras e os respectivos manipuladores. E, portanto, de uma forma genérica, temos aqui esta ferramenta muito interessante. Ela é fundamentalmente utilizada, por exemplo, por quem trabalha com a parte de cartoons e de ilustração de cómics, neste caso de banda desenhada, não é? E que usam muitas vezes este tipo de ferramenta para poder fazer aquilo que se chama a técnica do inking, para colocar cor, para colocar o preto nos contornos das imagens. Ora, para isso muitas das vezes o que se usa basicamente é isto, aqui no Stroke. Vamos poder definir, e depois iremos falar nisto com muito mais calma, vamos poder definir aqui, por exemplo, o Stroke Width 3. E basicamente, reparem o que é que acontece, eu posso desenhar aqui e
Ok, tenho as linhas agora a funcionar desta maneira, mas tenho aqui o stroke, vamos aqui aumentar aqui o width e reparem o que é que acontece, ok? Se eu agora selecionar aqui este fim de linha, vamos ver, ok, ele não está aqui a querer funcionar, vamos colocar aqui o basic e reparem como nós rapidamente conseguimos aqui então obter linhas extremamente suaves, isto é, como se tivessem sido desenhadas à pena. Reparem então, se eu agora fizer aqui, ok, e depois se vier aqui escolher o tipo de stroke, eu posso rapidamente ter aqui ele está aqui a não querer selecionar o basic, mas reparem como eu posso rapidamente alterar aqui as minhas linhas para elas ficarem com um aspecto extremamente interessante. E obviamente tenho sempre aqui os handlers, neste caso as minhas âncoras e os meus manipuladores, para poder alterar o aspecto da linha. Portanto, uma ferramenta extremamente interessante para desenhar, já o disse aqui, volto a repetir, fazer um duplo clique aqui vai permitir então alterar aqui as propriedades desta linha. Temos depois aqui o Fill New Brush Strokes, ok? Este fill basicamente funciona da seguinte forma: se eu tiver aqui uma cor selecionada e se depois na minha ferramenta eu não tiver o fill ativo, o que vai acontecer então é que eu vou desenhar e automaticamente o sistema vai-me retirar a cor que ali está. E eu posso agora, ao clicar na cor, fazer o seguinte. Reparem, ele vai colocar aqui um preenchimento aparentemente estranho, mas na realidade não é. Ele está aqui a considerar que esta linha foi como se eu tivesse desenhado aqui uma meia-lua. E se eu agora colocar aqui assim, eu vou ter uma ligação direta nesta superfície. Ora, se eu por defeito tiver aqui nas opções o Fill New Brush Strokes ativo, basicamente o que vai acontecer é que ele vai fazer o preenchimento da superfície de imediato com a cor que ali estiver selecionada, ok? E portanto esta é basicamente aquela opção que eu ali tenho. O Keep Select permite fazer o seguinte: ele agora está ativo e reparem o que é que acontece. Eu vou limpar o meu quadro, vou selecionar todas estas formas e pressionar a tecla Delete. Se eu agora for aqui novamente ao meu Paintbrush e retirar daqui o Keep Selected, e vou tirar também o Fill, o que vai acontecer é o seguinte: eu vou desenhar a linha, mas no final ela não vai ficar selecionada. Está pronta para eu poder desenhar outra, etc, etc. Se eu quiser que depois da linha desenhada ela fique selecionada, então eu vou deixar esta opção ativa, Keep Selected. E assim que eu acabo de desenhar a linha, ela fica selecionada para eu poder fazer a movimentação que eu quiser ou então editar os seus pontos. E de uma forma genérica é isto que acontece com a utilização do Paintbrush Tool.